Sintonia restrita, o núcleo que decide quem morre. Existe um lugar no Brasil onde a morte de um promotor, de um juiz, de um delegado pode ser decidida em silêncio, atrás de grades, por homens que talvez você nunca tenha ouvido falar. Não existe reunião marcada, não existe convocação pública. Existe apenas uma ordem, e ela circula sem deixar rastro. Investigadores que estudam o crime organizado no Brasil chegam a uma comparação incômoda. A estrutura por trás das grades dos presídios brasileiros funciona como uma grande corporação, 14 setores, cada um com função específica, hierarquia própria, cadeia de comando definida. É a engenharia interna do primeiro comando da capital, o PCC. E dentro dela, escondido nas camadas mais profundas dessa engrenagem, existe um núcleo que os próprios investigadores tratam como o mais perigoso de todos, a sintonia restrita. Para entender o que isso significa, é preciso primeiro enxergar o tamanho do que estamos falando. Segundo o relatório do Departamento de Inteligência Policial, o PCC está dividido em 14 sintonias. Sintonia final do sistema, sintonia restrita, sintonia final de rua, sintonia final dos estados e países, sintonia do progresso, setor da padaria, sintonia interna, sintonia da internet e redes sociais, setor do raio-x, sintonia final da baixada, sintonia dos gravatas, o quadro dos 14 e a FMBX, cada uma com autonomia relativa, todas, no fim, respondendo à mesma cúpula. No topo absoluto dessa pirâmide está a sintonia final, 15 nomes, os fundadores da facção e seus sucessores diretos. Hoje, apenas um deles está em liberdade. Os outros 14 cumprem pena, muitos trancafiados no Sistema Penitenciário Federal de Segurança Máxima. Entre eles, o homem apontado como o comandante máximo da organização desde 2002, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola, preso desde 1999. É esse pequeno grupo que detém a palavra final sobre qualquer decisão estratégica, financeira ou de segurança de uma organização que atravessa fronteiras. Mas é um degrau abaixo dessa cúpula que mora o verdadeiro pesadelo operacional. A sintonia restrita é formada por apenas 8 integrantes, homens de extrema confiança da liderança máxima. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ela funciona como o cérebro da facção. Não trata de dinheiro, não trata de logística comum, trata de planejamento de ataques, de execuções, de represálias contra quem investiga o comando. Enquanto outras sintonias cuidam da parte administrativa e financeira do crime, a restrita lida com decisões que terminam em corpos, sempre com o aval silencioso da cúpula. E é aqui que a história fica ainda mais inquietante. Como um grupo tão pequeno consegue planejar operações tão graves sem nunca ser interceptado? A resposta está em um sistema de comunicação quase invisível. Relatórios técnicos do Ministério Público revelam que a facção evita completamente ligações telefônicas convencionais. Em vez disso, opera por meio de redes compartimentadas, as chamadas redes fechadas. Periodicamente, a organização compra lotes inteiros de celulares. Um integrante específico assume a função de prepará-los, instala os aplicativos de mensagem, cadastra apenas os contatos autorizados e distribui os aparelhos exclusivamente para quem participa daquela célula. Nenhuma rede se cruza com a outra. Ninguém de fora enxerga o que se passa lá dentro, e cada grupo conhece apenas o pedaço da operação que lhe cabe. Nada além disso. É esse desenho quase paranoico que faz com que, mesmo quando um integrante cai, o resto da estrutura continue de pé, intocado, invisível. Tão vital é esse controle da comunicação que existe uma sintonia inteira dedicada só a isso. A sintonia da internet, responsável por gerenciar mensagens, redes sociais e e-mails criptografados, garantindo que nada escape para fora do controle da organização. Foi justamente uma falha nessa blindagem que, em março de 2023, expôs ao país o que a sintonia restrita é capaz de arquitetar. A Polícia Federal descobriu um plano para sequestrar e matar o senador Sérgio Moro e o promotor de justiça Lincoln Gaquia. Não era uma ameaça vaga. Havia meses de monitoramento e móveis alugados em Curitiba, e um orçamento que ultrapassou R$1 milhão. Segundo documentos apreendidos pela PF, nomes como André Luiz Mesa Costa, o Pleiba e Eduardo Marcos da Silva apareceram ligados a esse núcleo. O desfecho veio em 2 camadas. Primeiro, 9 prisões e 8 condenações pela justiça. Depois, dentro da lógica sombria do próprio crime organizado, os 2 homens apontados como líderes da operação foram executados por ordem da facção, julgados e sentenciados por dentro. E mesmo essa máquina tão vasta e tão letal, presta contas a si mesma. Existe o setor do raio-x, uma espécie de corregedoria interna do PCC, encarregado de auditar os gastos de cada setor da organização, inclusive os da própria sintonia restrita.